com os nossos familiares, resolvendo pendências que nós temos no nosso lar e família. E é uma coisa muito difícil quando você tem pendência na sua casa, na sua família, né? É mais difícil se resolver do que se fosse fora, né? E eu gostei muito de uma palavra do pastor lá que falou que quando nós temos qualquer problema com o irmão, nós devemos resolver não chamando para tomar um cafezinho ou um jantar, um almoço, mas nós devemos resolver espiritualmente, é conversando, é falando onde que errou, é mostrando na palavra. Isso ficou muito marcado na minha vida. E realmente o avivamento começa aí, né? A partir de nós, a partir de uma mudança, porque nós fomos criados, eu fui criada na igreja, né? Nos caminhos do Senhor. E sempre meus pais falaram da palavra, inculcando, né? É, e eu segui o exemplo deles. Não tão bem como eles, né? Porque a gente é muito falho, mas procurei inculcar, né? E eu acho bacana que o pastor Marcelo falou que inculcar é você abrir, né, a cabeça, né, da pessoa, abrir lá e colocar. Então, assim, é difícil, não é uma coisa fácil, uma coisa que nós temos que fazer dia a dia e fazer, repetir, às vezes, as mesmas coisas todo dia. Então, é maravilhoso nós buscarmos avivamento, mas consertarmos, né, a nossa vida com Deus para que nós possamos buscar este avivamento. E eu tenho feito isso, buscado muito ao Senhor para que o Senhor me mostre o que fazer, né, mediante os problemas que nós achamos que não tem solução, mas para o Senhor tem, né, tem um caminho. Nós vamos estar agora orando. Não sei se o pastor tem alguma música para colocar. Não? Pastor Marcelo. Eu não tenho uma música aqui para colocar, não, que eu não, o computador é do Ronaldo e eu não Tá bom, estou bem habilitado com ele, não, tá bom? tá jóia. Então, nós vamos orar, o nosso objetivo das nossas reuniões é orar, né? Oração e a palavra do Senhor. Então, nós vamos orar nesse primeiro momento, uma oração pelas pessoas que estão enfermas, né? Tanto da minha igreja como da igreja de vocês, que aqui nós temos igreja de vários lugares, né? De Roraima, do Rio, né? Aqui de Minas, né? De São Paulo, não sei se tem de São Paulo, mas temos várias cidades representadas aqui. Então, neste momento, eu quero que nós estejamos orando pela vida do Miguel, né, que ele passou por um período de tratamento agora mais difícil, e que nós possamos orar para que ele possa manter, né, a imunidade dele a cada dia melhor. E também o Ronaldo pediu para que orássemos pela tia dele, Noemi, que teve um probleminha e ela está no hospital. Eu não sei se a dona Área vai entrar na nossa reunião, mas ele pede que ore pela tia dele. E também vamos orar pela mãe do presbítero Saulo, que está internada e carece das nossas orações. E vamos lembrar, né, nossas orações de orar pelo Vicentinho, o neto do professor Albert, que é um problema que já há mais tempo, mas que o Senhor pode todas as coisas, né? Ele é o dono de todas as coisas. Então, vamos orar, e por essa oração, eu vou estar pedindo Lídia Querubino. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Boa noite. Então vamos orar. Deus Santo, Deus bendito, graças nós te rendemos, Senhor Deus, por mais um dia de vida, Senhor Deus, pelo teu cuidado, pela tua misericórdia que se renovou cada dia, ó Deus, das nossas vidas, Senhor. E é a causa de nós não sermos consumidos, Senhor, porque a sua misericórdia é grandiosa, porque grande é a sua fidelidade, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, por cada irmão que está participando, Senhor Deus, nessa reunião de oração. E te pedimos, ó Pai, que o Espírito Santo esteja, ó Deus, nos conduzindo a orar, nos ensinando a orar, Senhor. Nos ensinando, Senhor, a falar com o Senhor, ó Deus.
Nós te louvamos, ó Deus, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nossas vidas. Te louvamos, ó Deus, pelo privilégio, ó Deus, de fazer parte do povo que o Senhor escolheu para o Senhor, ó Pai. Neste momento também, Senhor, nós queremos, ó Deus, interceder pelos enfermos, Senhor, nosso Deus. Nós sabemos, ó Pai, que Tu és o médico dos médicos e que o Senhor, ó Deus, pode todas as coisas, porque Tu és um Deus poderoso, Senhor. Nós sabemos que é o Senhor que cura, que é o Senhor que cuida, Senhor Deus. Te agradecemos, Senhor, pela vida do Miguel. Temos visto, Senhor, a sua boa mão agindo na vida dele, agindo na sua família, ó Deus. E ele tem, ó Deus, vencido, ó Deus, através da tua graça, Senhor Deus, a tua misericórdia a cada dia, a cada etapa que ele tem passado, Senhor Deus, nessa enfermidade. Nós cremos no agir do Senhor, na cura do Senhor, ó Pai. E, ó Deus, que o Senhor esteja cuidando dele cada dia mais, e que o Pai ele não venha perder essa imunidade que ele precisa, ó Deus, mas que ele possa, ó Deus, a cada dia estar sendo sustentado pelo Senhor, ó Pai, com saúde, com alegria, e que essas bênçãos estejam sobre também a sua família. Ó Deus bendito, nós também te pedimos pelo irmão Saulo, que lá está com a sua mãe, fortalece o teu servo da saúde, abençoa sua mãe também, Senhor, que se acha enferma, ó Deus. Visita, ó Deus, que ela possa sentir o teu cuidado, que ela possa sentir, ó Deus, o amor do Senhor na vida dela, e que ela possa ter fé, Senhor Deus, no teu poder, na tua graça, que tudo concorra, ó Deus, de acordo com a tua vontade. Visita, Senhor, os demais enfermos lá do cantinho de oração, ó Deus, que são tantos. E os pedidos que foram feitos aqui, Senhor Deus, sobre a enfermidade, Senhor. Nós esperamos no Senhor, ó Pai. Nós esperamos no Senhor porque o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o Deus que tem nos conduzido, Senhor, a ver os milagres que o Senhor tem feito nas nossas vidas, na nossa família, na nossa igreja, Senhor Deus. Muito obrigado. Nós temos vivido as suas promessas, temos vivido os milagres do Senhor, ó Pai. E sabemos, Deus, e cremos que o Senhor está sempre conosco na enfermidade, na alegria, na dor, em todos os momentos, Senhor Deus. Cada enfermo, ó Deus, que foi pedida aqui oração, cada servo do Senhor que esteja doente, Senhor, que eles estejam, ó Deus, esperando no Senhor, crendo, ó Deus, que o Senhor tem sempre o melhor para os seus filhos. Nós te rendemos graças também, Senhor Deus, pela grande salvação em Cristo Jesus. Te pedimos, Senhor, fala conosco nessa noite através do teu servo, Senhor Deus. Em nome de Jesus, amém. 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 Vamos estar agora mais um momento de oração. Agora nós vamos estar orando pelas nossas igrejas, né, locais, cada um vai ter oportunidade de estar orando pela sua igreja local e pelo nosso país, que nós possamos realmente orar todos os dias pelo nosso país, porque as lutas são várias, né? Mas nós vamos vencer no nome de Jesus. E para essa oração eu vou estar pedindo o Jonas Almeida que ore. Vamos orar. Senhor nosso Deus, te agradecemos porque o Senhor tem despertado a cada um de nós para estar, Senhor, suplicando a Ti. Queremos, primeiramente, pedir perdão dos nossos pecados, que reconhecemos, ó Pai, que somos pecadores. Não somos dignos, Pai, da Tua graça. Mas louvamos ao Teu nome pelos milhares de pessoas no mundo. O Senhor nos escolheu. O Senhor nos tirou das trevas e nos colocou na maravilhosa luz. Por isso somos gratos ao Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. E agora, ó Pai, queremos interceder, Senhor, pelas nossas igrejas. Ó Pai, que o Senhor possa estar providenciando, ó Pai, uma porção dobrada, ó Pai, para cada pastores. Que eles possam, ó Pai, estar, Senhor, aos teus pés, para que o Senhor possa estar dando conhecimento, visão, para o crescimento, ó Pai, da tua igreja.
que eles possam, Pai, a cada dia estar aos pés do Senhor, para receber do Senhor as orientações, ó Pai, para proclamar o teu evangelho na tua casa. Abençoa o conselho, que eles possam também, Senhor, ser abençoados por ti, não só eles, mas todas as suas famílias, os diáconos, ó Pai, que cuida, zela pela tua casa, que o Senhor possa estar abençoando a cada um deles, principalmente a sua família. Toma cada ovelha, Pai, principalmente aquela que precisa ser renovada por ti, através do teu Espírito Santo. Restaura, cura, liberta, salva, Senhor, porque no teu nome há poder, e sabemos que é no teu nome que as coisas, o milagre acontece. Por isso, ó Pai, estamos clamando ao Senhor, que o Senhor possa estar dando, ó Pai, um avivamento a cada igreja do Senhor, que prega o teu evangelho, que nós possamos, ó Pai, fazer a diferença nesse mundo pelo qual nós estamos, ó Pai, vivendo, que o Senhor nos colocou para proclamar o teu evangelho, que o Senhor possa nos estar dando, ó Pai, uma porção dobrada, ó Pai, para que nós possamos proclamar e o mundo possa ver em nós a pessoa de Jesus Cristo. E agora, ó Pai, queremos clamar pela nossa nação. A tua palavra nos ensina que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E somos gratos, ó Pai, porque o Senhor nos colocaste, ó Pai, nesse Brasil, que ainda, ó Pai, possamos proclamar o teu evangelho, ó Pai, a qualquer lugar. E queremos, ó Pai, te pedir, Senhor, para que o Senhor possa estar tocando nas nossas autoridades, presidente, todos os seus secretários, ó Pai, essas comitivas, ó Pai, que são eleitos, ó Pai, por Ti, porque toda autoridade vem do Senhor. Nós não sabemos o motivo, mas Tu sabes o porquê, Senhor, que esses homens estão, Senhor, no poder, porque o poder pertence ao Senhor. Mas que o Senhor possa ter misericórdia de nós, que o Senhor possa, ó Pai, colocar no coração de cada um deles, ó Pai, para que eles possam olhar, Senhor, para a humanidade, seus filhos, ó Pai, que tanto carece e precisa de Ti. Abençoa a segurança, Senhor, o secretário de segurança, abençoa, Senhor, o secretário de saúde. O Senhor possa, ó Pai, estar abrindo, ó Pai, o coração, dando visão, Senhor, o quanto, ó Pai, o povo está necessitado, ó Pai, de um remédio, de uma consulta, de um exame, ó Pai, de uma internação. Sabemos que tudo provém do Senhor e nada acontece se não for da Tua permissão. Por isso, ó Pai, estamos clamando, que o Senhor possa estar abençoando, ó Pai, a cada um, Senhor, que foi eleito, aqueles, ó Pai, prefeito, governador, deputado estadual, deputado federal, que o Senhor possa estar abençoando, ó Pai, os vereadores, ó Pai, para que eles possam, ó Pai, olhar para cada um dos seus municípios, ó Pai, seus estados, Senhor, para que eles possam, ó Pai, estar trabalhando através do Ti, ó Pai. Que o Senhor possa estar, Senhor, abrindo os corações, abrindo, ó Pai, a visão para que eles possam, ó Pai, fazer o melhor para o povo reconhecer, Senhor, que sem Ti nós nada somos e nada podemos fazer. E entendemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Muito obrigado, porque o Senhor tem nos dado ainda, ó Pai, o livramento de tantas coisas e o poder proclamar o Teu Evangelho. Nós não sabemos até quando, mas que o Senhor possa nos capacitar a cada dia para que nós possamos levar, Senhor, o Teu Evangelho às pessoas que ainda precisam de ouvir. Fique conosco. Abençoa esta reunião. Abençoa, Senhor, a família e a irmã que está dirigindo. Abençoa, Senhor, o pastor que vai trazer a Tua palavra, que ela possa encontrar guarida em nossos corações e que nós possamos, ó Pai, receber do Senhor a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. 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 Nós gostaríamos agora de agradecer a todos vocês que estão participando, também ao pastor Sérgio, né, que aceitou, né, que fez um grande sacrifício de aceitar, devido às tarefas seculares dele, mas que o Senhor possa estar abençoando a vida dele.
e que nós possamos agora, neste momento, preparar os nossos corações, nossas mentes, para ouvir mais uma vez a palavra do Senhor. E ele pode apresentar para o pessoal que deve ter alguém que não conhece. Pastor Sérgio está com a palavra, fique à vontade. Amém. Irmãos, boa noite para quem eu não dei boa noite ainda. Que Deus abençoe a vida de todos. Que a paz do Senhor esteja no coração, na vida, na família de todos os irmãos. Tem alguns que, de fato, eu não conheço. O Eli, eu acho que eu já vi ele por aqui. Eu lembro ali lembro do semblante. Ele tem uma característica marcante aí no semblante dele. Mas é uma satisfação estar de volta aqui. A Eliana me convidou. E eu tenho feito um curso aí à distância, que é online. Mas hoje eu matei o curso porque a Eliane já tinha me convidado numa outra data e eu falei, não posso, eu estou fazendo um curso aí. E hoje eu matei para estar aqui. E foi um dia realmente, a Eliane falou aí, foi um dia realmente cheio. Às 5 horas da tarde eu estava lá no aeroporto de Confins hoje, correndo, peguei um trânsito, chegar aqui, buscar a menina na escola. Cheguei aqui correndo para ligar o computador, mas é uma satisfação poder estar aqui de novo com os irmãos. Como ela já falou, meu nome é Sérgio, mas todo mundo me chama de Serginho, assim que eu sou conhecido. E cresci nessa igreja querida, igreja aqui do Lindéia. Aqueles que nunca vieram aqui, eu convido para que venham conhecer a igreja do Lindéia, viu, irmão Geraldo Medeiros? Pode vir de Roraima para cá, pega aí um Fiat Uno aí, vem parar aqui. Uma semana, rapidinho, só está aqui. Pode vir, que é uma benção a igreja. Pastor Marcelo é o pastor titular. E hoje, com muita alegria, estamos aqui mais uma vez. Obrigado pelo convite, pastor. Da palavra de Deus. E eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia. Eu vou ler um texto muito conhecido, um texto muito lido nas igrejas, um texto muito debatido, mas é um texto que desde quando a Eliana me convidou, ele veio no meu coração e eu fiquei pensando a respeito desse texto, que na realidade é algo que eu tenho pensado nos últimos dias aí, nas últimas semanas e meses, sobre a vida cristã, a vida do cristão. E eu queria compartilhar um pouco com os irmãos a respeito desse texto. Texto Mateus, capítulo 5. Abra aí a sua Bíblia. Ou pegue o seu celular, que algumas pessoas agora lêem a Bíblia no celular, ou acompanhe a leitura do texto que eu vou fazer. Eu vou ler a partir do versículo 1 até o versículo de número 16. Os irmãos acompanhem. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai
que estás nos céus. Só até esse versículo, irmãos. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, nós estamos diante da tua palavra e pedimos que o Senhor continue nos edificando, que o Senhor continue falando conosco, que o Senhor continue nos ensinando através da tua palavra. E nesse momento, ó Pai, que o Senhor, como já foi dito aqui, que o Senhor trabalhe no nosso coração, que o Senhor trate com o nosso coração, para que possamos aprender do Senhor, que possamos nos alimentar nesse momento e continuar fortalecendo a nossa fé, ó Deus, através da tua palavra, através da tua ação na nossa vida. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, sempre que eu venho aqui para falar aqui no grupo, eu nunca sei quanto tempo que eu tenho. E já aconteceu de uma vez aqui eu estar falando e o sistema cair todo e todo mundo encerrar a reunião. Nós somos obrigados a encerrar a reunião. A Eliane lembra do dia aí. Eu nunca sei o tempo que eu tenho aqui, mas eu vou compartilhar aqui rapidamente com os irmãos alguns ensinos para a nossa edificação nessa noite. Jesus Cristo, ele veio ao mundo com um propósito. Ele veio para cumprir o ministério já estabelecido pelo Pai. Ele veio com o propósito de morrer para redimir o homem, para justificar o homem dos seus pecados, para regenerar o homem, para trabalhar pelo o acesso do homem novamente a Deus. Mas o ministério de Jesus, desde o momento em que ele se iniciou até o momento em que ele foi pregado na cruz, ele teve 3 anos. Ele aconteceu num prazo de 3 anos. E Jesus, durante esse desenvolvimento ministerial, ele teve alguns propósitos, como, por exemplo, a implementar os fundamentos da igreja. Jesus trabalhou ali fundamentando a igreja que seguiria cumprindo o propósito ministerial que ele estava implantando e que ele estava ensinando. Um outro propósito ministerial de Jesus foi apresentar para o homem um estilo de vida que era coerente e que agradava a Deus. E é nisso aqui que eu quero me concentrar nessa noite e compartilhar com os irmãos. Falar aqui rapidamente sobre um estilo de vida que agrada a Deus, um estilo de vida que nós precisamos adequar à nossa vivência. Eu tenho acompanhado, hoje em dia, muitas pregações e a rede social, a internet nos possibilita isso, nos permite isso, acompanhar pessoas pregando em várias partes do país e até mesmo fora do Brasil. A gente hoje tem condição de ouvir pregadores, ouvir pastores falando em outros idiomas, quando a gente consegue compreender, logicamente, né, acompanhar. E eu tenho visto, às vezes, muitas pregações que estão trazendo uma pregação, parece que o evangelho sendo transformado numa física quântica, em uma física nuclear, em algo que às vezes a gente não consegue nem entender algumas teologias que têm sido apresentadas por aí. E eu, olhando para a Bíblia e lendo esse texto, um texto tão conhecido, né, as bem-aventuranças, que Jesus apresentou lá no início ainda do seu ministério, ele já começa aqui apresentando um estilo de vida que nós precisamos viver e que nós precisamos adaptar à nossa existência. Jesus, ele convida o pecador, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele chama, ele atrai para a salvação. E, uma vez que temos um encontro com Jesus, ele nos apresenta um estilo de vida, uma forma de viver, e ele também nos dá as ordenanças daquilo que nós devemos fazer, ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos fazer isso com um estilo de vida adaptado à nossa realidade, àquilo que vivemos. Ou seja, nós precisamos adequar aquilo que cremos, a nossa pregação, àquilo que vivemos. Aquilo que cremos, aquilo que pregamos, àquilo que vivemos. Isso deve estar adaptado. E as bem-aventuranças de Jesus apresentam para nós características desse estilo de vida que nós precisamos de ter. Um estilo de vida cristão, um estilo de vida apresentado pelo próprio Senhor Jesus. Nós precisamos
entender isso, compreender isso, porque é muito fácil viver um cristianismo que alguns chamam de um cristianismo nominal, né? Eu tenho o nome de cristão, mas a minha prática de vida, na realidade, destoa daquilo que eu creio e daquilo que eu prego, às vezes, daquilo que eu canto, daquilo que eu anuncio. Eu tenho que fazer uma adaptação disso. E Jesus apresenta aqui, nas bem-aventuranças, um estilo de vida que nós precisamos aprender e adaptar para cada um de nós em todo o tempo. Em todo o tempo. A Eliana falou aqui, na liturgia, aqui, na introdução, que nós precisamos viver o avivamento dentro de casa, né? Começar dentro de casa. E ela falou que, às vezes, isso é difícil e, de fato, é. Esse estilo de vida é um estilo de vida que nós temos que viver também em todo lugar. Dentro de casa, na rua, na escola, na igreja, no trabalho. E Jesus apresenta isso para nós. Quais são as características desse estilo que nós precisamos adaptar na nossa vida? Se a gente for olhar o texto aqui, que é um texto muito conhecido, nós vamos ver que o estilo de vida que nós precisamos ter é um estilo de vida baseado na humildade. Jesus começa falando aqui, bem-aventurados os humildes, né? Abençoados são os humildes, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, uma das características do cidadão que faz parte do reino dos céus, do reino de Deus, é a humildade. Irmãos, e nós não precisamos. É interessante que nós temos pessoas aqui de vários locais do Brasil, lá de Roraima, de outras localidades, e pelo jeito que eu estou vendo, daqui a pouco vai ter gente da Guiana Francesa, vai ter gente da Colômbia, né? O pastor Edson, que de vez está aqui, já tem um monte de gente da Venezuela lá. Daqui a pouco, né, a transmissão está chegando lá na Venezuela. Em todo lugar, irmãos, e hoje em dia é muito, muito fácil a gente visualizar isso, quantas pessoas estão inseridas no contexto da igreja cristã, da igreja evangélica, da igreja presbiteriana, e a ideia de humildade passou longe. São pessoas que não têm nada de humildade. São pessoas orgulhosas, arrogantes, pessoas que não sabem pedir perdão, pessoas que não sabem perdoar, pessoas que esse negócio de dar outra face não é comigo, não. Eu já vi um diácono falando, comigo tem esse negócio de dar outra face, não. Se bater numa face aqui, eu parto para cima e parto o sujeito lá. Né? Então, assim, nós precisamos entender que uma das características que marca a vida daquele que diz que serve a Jesus é uma vida de humildade. Né? Não é uma vida... Quando eu falo humildade, não é uma vida de você abaixar a cabeça para tudo, não. Mas é uma vida de um coração quebrantado, uma vida que sabe reconhecer o erro, que sabe pedir perdão, que sabe reconciliar, que sabe perdoar. Nós precisamos adotar na nossa vida esse estilo de vida apresentado por Jesus. Porque nós ligamos aí as nossas redes sociais para ver acontecimentos da igreja em várias partes do nosso país, e nós temos visto muitas vezes um cristianismo até pessoas desaforadas, pessoas brigando, pessoas buscando um conflito que não faz parte do estilo de vida que Cristo ensina para nós. Bem-aventurados os humildes. Irmão, abandone o orgulho, abandone a arrogância, abandone a altivez, abandone tudo isso e adote uma característica de humildade na sua vida. Pedro vai escrever e ensinar para nós, humilhai-vos, né, debaixo da potente mão de Deus. Essa é uma característica que deve marcar a nossa vida. No versículo 4, o Senhor Jesus fala assim, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Uma outra característica para a nossa vida é uma característica de um coração contrito, de um coração manso, de um coração trabalhado pelo Espírito Santo. Né? É isso que reflete essa fala de Jesus, bem-aventurados os que choram. O choro é um reflexo de um coração contrito, é um reflexo de um coração que, às vezes, o choro vem porque está sofrendo, porque está passando por uma luta, está passando por uma dor, mas permanece na fé.
esse que chora, essa contrição, permanece na fé, esse será consolado, é o que diz o Senhor Jesus, e ele é um bem-aventurado. Então, uma outra característica que deve envolver, que deve permear a vida do cristão, ou pelo menos daquele que se intitula cristão, é que ele tenha essa contrição na vida, ele tenha essa mansidão. Talvez se eu perguntar aqui, para todos que participam dessa reunião, que são hoje aqui 22 pessoas, perguntar quando foi que você a última vez que você chorou lendo a Bíblia? Eu conheço pessoas que já choraram lendo a história de José, quando José se dá a conhecer para os irmãos, aquela história tão comovente, a pessoa chora, mas eu conheço pessoas que já choraram também lendo a história de Jó, e vendo o sofrimento de Jó, e ao mesmo tempo vendo a fidelidade de Jó, que Jó era um homem temente a Deus, reto, que se desviava do mal, e isso faz com que a pessoa se reconheça com a necessidade também de ter um coração contrito. E pessoas também que alcançam essa contrição lendo sobre o sacrifício de Cristo lá na cruz, todo o sofrimento vicário, todo o sofrimento que ele passou a nosso favor, isso deve trazer essa contrição ao nosso coração. E o choro que vem do sofrimento, porque passamos por lutas, dificuldades, ele deve nos levar a fortalecimento da nossa fé no Senhor, né? Esse choro, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. A nossa necessidade vai ser sanada, a nossa lágrima ela vai ser enxugada. Cristo vai trabalhar conosco. Então, essa contrição, ela é uma característica também da vida daquele que se diz servo de Deus, daquele que se diz cristão. O versículo 5, Jesus vai trazer uma outra característica, que é a característica da mansidão, que aí esbarra um pouco naquilo que eu falei lá na humildade. Quantos cristãos nós encontramos hoje que não tem nada de manso? Tem nada de manso. É um povo que parece que aquela coisa de vida transformada do velho homem parece que é algo que não existe. Porque a pessoa ainda traz uma carga toda mundana, de características nada mansas, pessoas que partem para o confronto, para o enfrentamento, que fazem o apontamento, e apontamento que eu falo é daquele que chega o dedo na cara, assim, no rosto, para poder acusar, para poder brigar, para poder enfrentar. Quando Jesus fala, olha, bem-aventurados os mansos. A mansidão, ela é uma característica do povo de Deus. É uma característica do povo de Deus. Talvez eu não preciso me esforçar muito de conversar aqui com os irmãos, de perguntar para os irmãos se já viram em alguma igreja onde saiu uma briga, saiu uma confusão. E isso não é muito raro. De vez em quando a gente ouve falar, teve um problema, um irmão brigou com o outro, um irmão está em litígio com o outro, porque, às vezes, a característica da mansidão ela está passando longe da nossa vida. Então, nós precisamos olhar para um texto como esse aqui e pegar esses princípios e fazer uma aplicação na nossa vida. Como o versículo número 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Irmãos, isso aqui, para se encaixar com a nossa realidade hoje, de brasileiros, nós precisamos pensar nisso com muita seriedade, porque a gente vive num país, e a Eliane falou do meu contexto de vida, meu contexto profissional, e eu lido com aquilo que se chama de justiça no Brasil todos os dias, né? Que é o poder judiciário, e a gente vê como que é questionável o conceito de justiça na nossa realidade, né? Hoje, eu não sei se os irmãos acompanharam o noticiário aí, mas o presidente do Brasil hoje falou que o conceito de democracia é relativo. Quer dizer, falou uma bobagem, eu não vou entrar nessa questão aqui, porque não pode ser relativo o conceito de democracia. E o conceito de justiça também, ele não pode ser relativo.
né? A gente tem que vivenciar, experimentar, querer, desejar aquilo que é justo. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. E isso tem que ser aplicado na nossa vida. Nós sermos justos com as pessoas com quem nós convivemos, e eu vou repetir aqui a frase da Eliane, a começar dentro da nossa casa, de sermos justos com as pessoas com quem nós lidamos na nossa vida profissional, na nossa vida ministerial, na nossa convivência com a vizinhança, na nossa vivência com os nossos clientes, aqueles que têm aí uma vida profissional como autônomo. Nós temos que querer e desejar a justiça na nossa vida. Então, são características que vão se somando e que nós precisamos fazer com que essas características transpareçam na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso testemunho, naquilo que nós vivenciamos. Versículo 8, eu estou correndo aqui, irmãos, porque eu estou olhando um relógio ali, tá? Versículo 8 diz, bem-aventurados que são limpos de coração, porque verão a Deus. Irmão, e aqui a gente chega numa área que só Deus tem acesso. Limpos de coração. Os irmãos podem me ver aqui, eu estou vendo alguns dos irmãos aqui, porque a maioria dos irmãos está com a janela fechada. Eu estou vendo alguns dos irmãos, é o máximo que eu consigo ver dos irmãos. O Jonas abriu ele de novo ali, né? É o máximo que eu consigo ver dos irmãos. A Mércia abriu agora também. Ali agora vai todo mundo abrir, né? Pode segurar aí, tranquilo. Né? É o máximo que eu consigo ver dos irmãos. Mas Deus vê o coração. A Bíblia diz que Deus vê o coração. Lembra da passagem lá de Samuel, da unção de Davi como rei? Né? Deus fala, olha, eu vejo o coração, eu vejo o que está por dentro. E essa característica de limpos de coração, nós precisamos aplicar isso na nossa vida, porque aquele que é soberano enxerga o nosso coração. Eu posso estar aqui, e eu estava até pensando aqui, são várias regiões que nós estamos vendo, eu estou aqui sentindo um frio, com a blusa até no pescoço, a Eliane também, e o Jonas está ali com a camisetinha ali, parece que está fazendo um calor lá onde ele está, né? Está tranquilo ali. Então, assim, eu não tenho acesso aos irmãos, mas Deus tem acesso ao seu coração. Deus sabe, e você precisa se esforçar. Cada um de nós precisamos nos esforçar para ter um coração limpo, um coração, de fato, transformado. Tem uma música que nós cantamos na igreja, eu acho que a última vez que eu preguei na igreja do Lindé, nós cantamos essa música. A música, o coro dela fala assim, dá-me um coração igual ao teu, Senhor. Dá-me um coração igual ao teu. E quando a gente lê um versículo como esse, nós precisamos entender que o nosso coração, ele tem que ser transformado. Ele tem que ser um coração limpo de fato, porque são esses que têm um coração limpo, que diz aqui o versículo, que verão a Deus e alcançarão, né, esse êxito de estarem eternamente ali na presença do Senhor da glória. Então, são características, eu estou falando de um estilo de vida que deve nos envolver e são características que devem serem marcas na nossa vida. Bem-aventurados os pacificadores. E aí a gente volta naquela mesma temática. Eu tenho uma coragem de afirmar que os pacificadores, hoje, na igreja evangélica brasileira, parece que não existem. Parece que não estão existindo. Porque a gente tem visto tanta coisa na igreja evangélica brasileira, tanto enfrentamento, quando a Bíblia fala que nós precisamos ser pacificadores. Ao invés de nós sustentarmos a celeuma, a discórdia, a briga, o conflito, nós precisamos trabalhar para pacificar as relações, para pacificar a convivência dos irmãos, das pessoas. Mas nós temos assistido até pastores aí que vivem na internet ou na televisão e que o discurso passou muito longe de um discurso pacificador. Tem muito pastor aí trazendo e pregando um discurso de ódio, um discurso de um racha.
de uma quebra de relacionamentos, ao passo que nós precisamos ser pacificadores. Logicamente, devemos apontar, né, para o pecado, denunciar o pecado, pregar contra o pecado, mas, ao mesmo tempo, sermos pacificadores no nosso relacionamento, na nossa convivência com as pessoas, e darmos testemunho disso, e darmos a demonstração no nosso estilo de vida de que essas características que Jesus apresenta, e aqui ele ensina para nós, de que essas características se apresentam em nós, se apresentam na nossa vida. E eu vou caminhar aqui, eu estou olhando o relógio aqui, já são 8h44, eu vou caminhar aqui, e Jesus vai falar, versículo 13 para frente, ele vai falar assim, porque vós sois o sal da terra. O Luamin chegou agora. Vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Jesus apresenta aqui para nós um ensino precioso de que nós, de fato, precisamos fazer diferença nesse mundo que nós vivemos. Porque se tem algo que faz uma diferença, que nós conhecemos na nossa vida, é o sal no alimento que nós comemos. Né? Comer um alimento sem sal é algo que não nos agrada. Então, o sal faz a diferença para nós na nossa alimentação. O açúcar também faz diferença. Aliás, irmãos, ontem eu ganhei um pote de sorvete cheio de canjica. Ganhei, a Eliane me deu canjica e estava maravilhosa, né? E estava docinha, estava com açúcar, não sei se tinha leite condensado, mas se não tivesse, talvez não tivesse tão bom, porque faz diferença. E se quiserem canjica, na casa da Eliane tem, pode ir lá, pode viajar para cá e pegar, porque lá tem um pote lá. Então, nós precisamos entender, irmãos, que nós precisamos fazer diferença nesse mundo que nós vivemos. Nós precisamos fazer diferença. Essas características que Cristo apresenta aqui nas bem-aventuranças, elas devem estar inseridas em nós. Nós precisamos vivenciá-las, porque essas características Cristo apresentou como parte de um estilo de vida que ele apresentou como característica durante o ministério dele, para a vida daqueles que estavam por segui-lo, ou para aqueles que viriam a segui-lo na sequência da história como nós, né? Que a palavra nos alcançou. Nós precisamos adotar isso na nossa vida. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Nós precisamos, irmãos, de fato, ser luz por onde nós passamos. Para fazer isso, nós precisamos pegar essas características e adotar na nossa vida como um estilo de vida cristão. Quantos cristãos estão por aí dizendo que são de Cristo, cantando, levantando a mão, até fechando os olhos na hora de cantar, mas são pessoas que não sabem pedir perdão. Não é, Mércia? A Mércia gostou. São pessoas que não sabem pedir perdão, são pessoas que não sabem perdoar, são pessoas que não sabem conviver, que não sabem ser humildes, que não têm mansidão, são pessoas que não têm misericórdia, né? Não olha para o outro com um olhar de misericórdia e fala assim, não, eu sou de Jesus. Nós precisamos adotar na nossa vida um estilo cristão apresentado, de fato, pelo Senhor Jesus. Nós não podemos ser crentes nominais. A igreja que a gente vê hoje e assiste por aí e acompanha está cheia de crente nominal, de gente que na igreja mas quando vai de fato conviver e começa dentro de casa, nesse mundo que nós vivemos. Vós sois a luz do mundo. E versículo 16 diz assim, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Irmãos, esse último versículo aqui traz uma responsabilidade muito grande para nós, né? Jesus está falando assim, que vocês deem testemunho disso, que assim brilhe também a vossa luz diante dos homens,
para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Ou seja, as pessoas vão glorificar a Deus vendo o nosso testemunho, vendo as nossas boas obras, vendo essas características marcarem a nossa vida. Nós precisamos pensar nisso. É um texto conhecido, um texto muito lido nas igrejas por aí, e que, assim como toda a Bíblia, nós precisamos, de tempos em tempos, parar para repensar, para trazer maturidade espiritual, para trazer um renovo espiritual, para trazer edificação para a nossa vida. Pensar que essas características e outras que nós poderíamos falar mais aqui, em outra oportunidade nós podemos conversar, para que essas características, de fato, estejam inseridas na nossa vida, no nosso estilo de vida, para sermos chamados de cristãos. A última vez que eu falei aqui, se não me engano, eu falei sobre Paulo dizendo que nós temos que ser imitadores de Cristo. A última vez que eu compartilhei aqui com os irmãos na reunião de oração. Se nós queremos ser imitadores de Cristo, como nós somos orientados por Paulo, essas características, elas têm que estar inseridas na nossa vida. Humildade, mansidão, contrição, misericórdia, um coração uma vida pacificadora, um coração limpo, né? Nós temos que adotar isso em nós. Que Deus nos abençoe. A palavra do Senhor, ela é simples, mas ela é poderosa. Eu li um texto muito conhecido aqui, mas a palavra de Deus nos edifica, nos alimenta, e que essa palavra alimente o coração dos irmãos, edifique a vida dos irmãos, que os irmãos sejam, de fato, pelas características que vivem, bem-aventurados. Bem-aventurados, irmãos, para finalizar, quer dizer abençoados. Abençoados sejam. Todos nós queremos ser abençoados por Deus. Nós queremos as bênçãos de Deus, né? Mas é interessante que Cristo ele apresenta aqui para nós que abençoados são aqueles que têm esse estilo de vida. Então é o estilo de vida que nós precisamos adotar para continuarmos sendo abençoados na nossa caminhada, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso que nos abençoe. Que Deus continue orientando os irmãos, edificando a vida dos irmãos. Eu vou orar, encerrando esse momento, agradecendo o convite, agradecendo aí a confiança, viu, pastor Marcelo? O senhor está em algum lugar por aqui, eu não estou vendo a sua foto, a sua imagem, mas que Deus abençoe. Agradecer a Eliane o convite aí mais uma vez, Eliane. Estou à disposição, sempre que puder, eu venho. Daqui a pouco eu estou terminando o curso lá e eu venho para poder participar. Que Deus abençoe. Foi bom estar com a Lídia aqui de novo, minha professora, escola dominical. Sou Elias. Sou Elias, é meu presbítero desde quando eu nasci. Tá aí até hoje, né? Comandando aí, né, presbítero? Que Deus abençoe a vida dos irmãos, abençoe a Igreja Presbiteriana do Lindéia, abençoe Roraima e até onde está fazendo calor. Deus abençoe os irmãos todos aí, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, a palavra do Senhor foi lida, o Senhor falou conosco e pedimos que o nosso coração seja terra boa, onde a semente do Senhor, ao cair, ela possa germinar, ela possa crescer, possa frutificar, que ela possa gerar fruto na nossa vida e que, de fato, nós possamos, ó Deus, continuar sendo transformados pela Tua palavra. A palavra do Senhor que é poderosa, que penetra no nosso ser e promove transformações. Ó Deus, que o Senhor faça isso nessa noite, naquilo que cada um que está participando dessa reunião necessitar, que o Senhor venha de encontro a essas necessidades e que o Senhor possa promover crescimento e que nós tenhamos, de fato, um estilo de vida que seja coerente com essa palavra, que seja coerente com aquilo que nós cremos, com aquilo que nós pregamos, com aquilo que nós anunciamos. Abençoe a Igreja Presbiteriana do Lindéia, abençoe a vida do pastor Marcelo, a vida do pastor Rui, aquele conselho, abençoe a vida da Eliane, que está liderando essa reunião, a vida do Ronaldo, de cada irmão que participou aqui nessa noite. Eu te oro, Pai, eu te peço, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Volta a palavra para Eliana. Amém. Esse texto, né, que o pastor Sérgio ministrou, ele nos lembra muito o tema da SAF, né? Para nós seguirmos o tema da SAF, nós temos que ter essas características, que é ser uma bênção. Para nós sermos bênçãos,
nós temos que ter essas características, né? E é só pela graça de Deus, né? Para termos todas essas características, porque não é fácil. Nós vamos agora ouvir o moto da SAF pela dona Geni, a nossa sócia, Geni. Falou. Sejamos verdadeiras auxiliadoras, irrepreensíveis na conduta, incansáveis na luta, firmes na fé, vitoriosos por Cristo Jesus. Amém. Amém. Agora Amém. nós vamos ouvir o PH pelo comendador, seu Elias. Você falou mal. Não estou sabendo mal hoje. Pode falar o voto, seu Elias. Você esqueceu? Peguei Acho ele que- na sua acho vez. Confiança em Jesus, entusiasmo na ação e união fraternal. Ele gosta Fala, de seu cantar. Hoje eu tô meio rouco, não estou podendo cantar, não. Então, o pastor já falou. Eu quero Pastor, agradecer a todos vocês que entraram, né, nessa live. Nossa, aqui tem carioca, né? Lá no Rio deve estar fazendo calor, né? Porque o Jonas está sentindo calor. Eu estou até preocupado com ele sem camiseta, dá pneumonia nele aí, moço. O problema é o seguinte, aqui em Caxias, o negócio é quente. Vou fazer um intercâmbio para ver se pega um pouquinho daí, a brisa daí, entendeu? Nossa, pode vir para cá, que aqui está gelado. Lembrei de lá de Águas de Lindóia, 3 graus, eu quase virei picolé lá. Foi mesmo, lá estava gelado. E deixa o convite para vocês que querem sentir muito frio, é só ir em Águas de Lindóia em junho. Mas muito obrigada a vocês de Oliveira, também que está com a gente aqui sempre, a Jussara e seu esposo, a todos vocês, também de Volta Redonda, o Zé Honório, né, o Geraldo lá de Roraima, e que o Senhor abençoe a vida de cada um de vocês, que possam na próxima quinta-feira estarmos juntos aqui, né, para aprender mais um pouquinho da palavra do Senhor e orarmos juntos. Para terminar a nossa reunião, eu vou pedir ao pastor Marcelo que ore e encerre com a bênção. Amém. É uma alegria poder ouvir o reverendo Sérgio, foi uma bênção muito grande, as bem-aventuranças edificaram a nossa vida, e também de rever os irmãos aqui, alguns de longe, lá de Roraima, né, outros lá do Rio de Janeiro, Paulo da Flor, né, que Deus continue abençoando, secretário nacional do trabalho masculino, que Deus esteja abençoando a vida dele, e todas as irmãs, né, que estão aí, a SAF, a Messi, todas as irmãs, a Lídia, a dona Geni, que Deus continue abençoando vocês. É uma alegria muito grande, né? E eu só se vi que eu, como Ronaldo, ele trouxe o computador, eu abri aqui, e essa plataforma que tem sido uma bênção, e um grupo, estávamos aqui com 22 links, agora está com 21, né? Que Deus esteja abençoando, mas com muitas pessoas participando, né? Que Deus continue abençoando esse mover de oração, através do grupo de oração, e este grupo, durante a pandemia, pós-pandemia, continua se reunindo para orar, para compartilhar a palavra de Deus. Que Deus abençoe vocês. Vamos orar. Pai bendito, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra que falou o nosso coração. Nos dê um coração humilde, Senhor. Muitas vezes somos soberbos, ó Deus, e queremos ter um coração humilde. A tua palavra diz, ó Deus, que o Senhor resiste aos soberbos, mas a sua graça o Senhor dá aos humildes. E nós queremos aprender de Jesus, que era manso e humilde de coração. E queremos, ó Deus, cumprir a nossa missão de sermos sal da terra e luz do mundo, ó Deus. E possamos, ó Deus, salgar a vida das pessoas com o evangelho de Jesus. Temperar as suas vidas com a tua graça, com o teu amor. E queremos também iluminar outras vidas, ó Deus, com a luz de Jesus na nossa vida. Esteja conosco, Deus, e ensina-nos a sermos um povo missionário, um povo, ó Deus, que possa plantar outras igrejas, um povo que possa evangelizar, um povo, ó Deus, que possa levar outras pessoas aos pés da cruz, aos pés de Cristo. Aviva, Senhor, a tua obra, aviva o teu povo, Senhor, aviva a tua igreja, abençoa os irmãos, ó Deus, lá de Roraima, ó Deus, lá de Caxias, ó Deus, do estado do Rio de Janeiro, abençoe, ó Deus, irmãos de outras
cidades aqui, ó Deus, de Minas Gerais, abençoe Belo Horizonte, abençoe a Igreja Presbiteriana de Lindéia, meu Deus, abençoe as nossas vidas e nos visite com a tua graça, com o teu amor e com a tua bondade, para que possamos viver para a tua glória e fazermos a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. É o que nós pedimos, ó Deus, de todo o nosso coração. Abençoe o Ronaldo Miranda, Deus, dê sempre a ele alegria de ver na tua presença, de servir ao Senhor com seus dons e talentos. Abençoe a irmã também e a sua irmã, que está completando hoje mais um ano de vida. Dê a ela uma vida longa e feliz, vivida na tua presença. Essa é a nossa oração. Gratidão, no nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Querido Amém. povo de Deus, Amém. o mais feliz, povo que tem o nome escrito no livro da vida, receber a bênção do Senhor. Que a graça de Jesus, uma graça que é melhor do que a vida, que o amor de Deus, um amor infinito e eterno, e as ternas consolações do Espírito Santo, sejam com todos vós, sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre a face da terra, desde agora e para sempre. Amém. 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 Até a próxima. Muito obrigada, pastor Sérgio. Uma boa noite. Boa Boa noite. noite. Tchau, Eliane. Tchau, Fernando. Tchau, pastor Boa Sérgio. noite. Boa noite. Até quinta-feira. Deus, Semana que vem. Boa Boa noite. noite, Jonas. Oi. Maria, boa noite. Boa Cláudio, Deus abençoe. José Honório Fagundes, Jonas, Boa noite. Eli, Deus abençoe. Deus Eli. abençoe. Uma boa noite. Deus abençoe vocês, reverendo Sérgio, que Deus a palavra, Lídia, a Jussara Deus Ribeiro, Deus abençoe, Luamin, Deus abençoe vocês, hein? Forte abraço. Amém. Deus abençoando. E Lídia, forte abraço. Hein? Um abraço ali para o Rio de Janeiro, Jonas Almeida. Isso aí, Jonas, um abração, meu irmão. Deus esteja abençoando. E a Jussara, Amém. Jussara de qual cidade, hein? Divinópolis? A Jussara Oliveira. Oliveira, um forte abraço para os irmãos de Oliveira aí. Deus esteja abençoando, Jussara. Amém. Deus abençoe. Dona Ana Maria Barbosa, a Neia, que saiu agora também, a Dona Geni, o presbítero Elias, que Deus esteja abençoando vocês, hein? Fique com Deus. Né? Até Amém. a próxima, né? É isso aí. Boa noite. Deus abençoe. Amém. Fique com Amém. Deus. Ó, o Ronaldo. Amém. Parece que o Ronaldo entrou aí da igreja presbiteriana. Está participando. Ô, Ronaldão, e aí, Ronaldo? Tudo bem? Tudo bem? Que bom que você entrou aí, ó. Deus esteja abençoando, viu? Pessoal, ouvimos a palavra aqui do pastor Sérgio, né? Tivemos pessoas participando aqui, conectadas, fora os irmãos que estavam juntos, como o Dom Geni, do seu Elias, né? Jussara, lá de Oliveira, está conosco aqui. Deus esteja abençoando. José Geraldo Miranda. Opa! Bacana. Eu tive que ir lá no aniversário da minha cunhada lá, que senão, né? Com não tinha certeza. jeito. Não tinha jeito de... Quantas pessoas teve aí acesso? 22 acessos. Ó, que bom. Maravilha. Então tá bom. Isso aí, Ronaldão. Forte abraço. Já está terminando já, né? Já, o pessoal já está... Deus abençoe. Uma boa noite. Falou, Jonas. Fique com Deus. A Marina, fique com Deus aí. Forte abraço para vocês. Ó, o Jonas Marina, lá de Caxias. Luamin. O Lamin está ali ainda. E o Jonas lá de Caxias lá. Ele está sentindo calor, ele está de camiseta, lá faz 50 graus. Na sombra. Verdade. Isso tem que correr para a praia, sentir a brisa. Sei, dona Deus abençoe, viu? Ronaldão. Encerra a gravação aí, pastor. Tem que encerrar a gravação, né, pai? Como é que eu... sim. Se não der, deixa correr. Espera aí, eu vou encerrar agora, Ronaldo. Vou voltar aqui. Com Deus. Falou. Tchau. Com Deus, tchau. Boa noite a todos. Que Deus abençoe. A gravação pode clicar em cima dela lá? Termina aí. Vê aí, se não der, não tem problema, não. Falou, Luamin. Ô, Ronaldo, estava comendo bolo?